Você sofre com quedas de cabelo? Você que é homem ou mulher e tem essa perda de cabelo diária e isso tá te preocupando? Então esse vídeo é para você. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jesse, eu sou farmacêutico e eu tô aqui para explicar um pouco sobre a queda capilar, a queda de cabelo. A gente sabe que homens e mulheres apresentam essa queda de cabelo, mas é mais evidente em homens, só que mulheres também apresentam algumas quedas de cabelo em determinadas épocas do ano, em determinadas situações. Então é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Fique aqui comigo, compartilhe, faça parte do canal e bora para mais uma aula. A gente sabe que o cabelo é muito estético, a gente gosta de ter cabelo, ninguém gosta de ficar careca, principalmente as mulheres. Os homens também sofrem com isso, mas é um pouco mais comum devido a um fator genético e hormonal que eu vou explicar nesse vídeo. Mas é interessante a gente citar que tem diversas formas do cabelo cair, algumas são naturais e outras nem tanto, fazem parte do ciclo capilar. Então a gente tem que prestar muita atenção em que fase que você está dessa queda capilar, se isso tem alguma relação com o seu corpo ou com o meio externo. Mas é importante citar aqui, pessoal, que a queda capilar faz parte de um ciclo de crescimento capilar. A queda do cabelo ela tem que acontecer. Então são 3 fases principais, primordiais, que o cabelo passa desde o seu nascimento, crescimento e queda. As 3 fases eu vou explicar aqui certinho para você, para que não tenha essa dúvida. Primeiro a gente tem a fase de crescimento, que é chamado de anágena. Ela dura de 2 a 7 anos. O cabelo cresce de 1 a 2 centímetros nas mulheres. É comum você ter essa ideia na cabeça, né? De que o cabelo cresce um dedinho, um dedo e meio por mês. Cerca de 90% do cabelo da nossa cabeça encontram-se nesse período. A segunda fase é a fase de repouso, ou chamada de catágena. Pode durar até 3 semanas. Nessa fase o cabelo para de crescer. A última fase, que é a fase de queda, é chamada de telógena. Essa é a fase em que os fios caem do folículo. É normal a queda de 50, 100 fios por dia. Nessa fase, a raiz descansa durante 2 a 4 meses até que um novo fio comece a fase de crescimento novamente. Então a queda capilar é natural e faz parte do processo de evolução dos seus fios. Só que é lógico que você não vai ficar contando fio por fio ali que está caindo, né? Você tem que ter uma noção mais ou menos se sai um chumaço muito grande ou um chumacinho pequeno, que é o natural. Se começar a ficar muito espaçado um fio do outro na cabeça, então a gente tem que analisar qual é o fator primordial que está acometendo isso. A queda capilar mais conhecida que a gente tem hoje é a calvície masculina, né? O famoso careca, sempre tem aquele apelido no grupinho, né? Ô careca, vem aí, vamos jogar bola. Esse é o clássico careca, porque ele tem a alopécia androgenética que eu vou explicar nesse vídeo. Mas não é só o homem que sofre dessa queda capilar. Mulher também sofre e sofre bastante. Falando um pouco sobre a queda capilar masculina, ela tem íntima ligação a fatores da testosterona. Todo homem produz testosterona muito mais do que a mulher, em taxas muito maiores. E o grande fator causador da queda capilar masculina é um produto chamado DHT, que é um derivado da testosterona. O DHT, quando ele está em excesso, ele acaba por estrangular o folículo piloso, acaba matando o folículo piloso e é por isso que você vê aquelas pessoas carecas, tanto na parte frontal da cabeça quanto aqui em cima, ou então totalmente carecas, porque o folículo ele morreu. O DHT ele tem essa propriedade de estrangular e de exterminar o bulbo capilar. Mas a gente tem algumas alternativas antes de chegar nesse ponto, e nesse vídeo também eu vou falar sobre isso, algumas alternativas que você pode utilizar no dia a dia para evitar ao máximo a queda capilar. Já nas mulheres, a queda capilar tem algumas diferenças, porque a mulher não apresenta tanta testosterona, tanta produção de testosterona quanto o homem. Então, as causas de queda capilar na mulher são um pouco diferentes. Eu pontuei as 5 principais causas de queda capilar, principalmente nas mulheres. Então, tome nota aí, porque são pontos muito importantes para você analisar se isso se encaixa no seu dia a dia. Falta de vitaminas e nutrientes como ferro, vitamina C e vitamina E pode ocasionar queda capilar.
estresse excessivo, principalmente com elevadas taxas de cortisol, então é importante você verificar o cortisol no seu exame de sangue, algumas alterações hormonais, principalmente em fases como gravidez, quando a mulher está tomando pílula anticoncepcional, ou mesmo alterações hormonais na fase da menopausa. A anemia também causa queda capilar, porque a anemia é a falta do ferro na célula sanguínea, e o ferro ele é responsável por carregar o oxigênio para a célula. Então, se você não consegue oxigenar a célula produtora do fio capilar, lá no bulbo capilar, então provavelmente você vai ter essa queda de cabelo mais acentuada. E o último item seria o uso de produtos químicos. Então tome muito cuidado com os produtos que você utiliza. Alguns fatores físicos também afetam, como por exemplo escovar o cabelo com uma certa intensidade maior, isso acaba quebrando o cabelo no meio ou então arrancando ele lá do bulbo, então tem que prestar bastante atenção com relação a isso. E uma dica que eu posso dar é para você esfregar o cabelo, né, escovar o cabelo no banho usando alguns cremes específicos, mas novamente escolha bons cremes, porque alguns, como eu já citei, pode ocasionar queda de cabelo também. Outros pontos bem importantes que a mulher tem que tomar bastante cuidado com relação ao seu cabelo é sempre manter ele limpo. Esquece aquela história, então eu não vou limpar, eu não vou lavar, eu não vou escovar, porque quando eu faço isso sempre cai cabelo, tem cabelo na minha escova, tem cabelo no ralo do banheiro. Esquece isso, gente. Sempre deixe o seu cabelo o mais limpo possível, usando produtos adequados. Evite também altas temperaturas. Aquele pessoal que gosta de usar bastante secador de cabelo em temperatura alta, então tome bastante cuidado. Não prender o cabelo molhado, parece besteira, mas isso pode gerar fungos no cabelo, possivelmente caspa também. Então tome muito cuidado, não prenda o cabelo molhado ou vá dormir com o cabelo preso e molhado. E fora esses pontos, a gente tem algumas doenças que acometem o couro cabeludo diretamente e que pode ocasionar a queda de cabelo. A gente tem, por exemplo, a foliculite, que é uma inflamação do folículo piloso, onde sai o cabelo. Tem também a dermatite seborreica, que é mais conhecido como a caspa. É quando sai aqueles pedacinhos de pele do nosso couro cabeludo. E a dermatite seborreica pode acontecer porque tem muita oleosidade no couro cabeludo. Então tem que analisar bastante esse fato, porque alguns produtos químicos podem sim aumentar a oleosidade do cabelo. Uma outra doença do couro cabeludo é conhecida como alopecia areata. E essa é uma doença inflamatória e tem diversos fatores. A característica fundamental é porque tem algumas falhas circulares sem cabelo. Não é contagiosa, tá bom, pessoal? E ela pode estar relacionada principalmente com alguns quadros emocionais, quadros infecciosos, mas fica tranquilo, a boa notícia é que esse problema ele pode ser resolvido sim. Esse tipo de doença não costuma destruir o folículo piloso que produz o cabelo, então ele fica só inativo, prontinho para nascer novamente. E além disso, a gente tem o clássico alopecia androgenética, que acomete principalmente os homens. Mais conhecido como calvície, a alopecia androgenética é a queda de cabelo geneticamente determinada. Pode começar lá na adolescência, quando o estímulo hormonal começa a acontecer. E a alopecia androgenética vai tornando o cabelo cada vez mais fino e mais ralo. E essa condição pode afetar tanto homens quanto mulheres, numa faixa entre 30 e 40 anos de idade. É muito comum no homem, aparece principalmente aquelas entradas mais evidentes aqui e uma queda de cabelo mais na região da coroa. E na mulher é mais na região do topo da cabeça. A gente tem algumas alternativas medicamentosas no mercado, é importante você procurar um médico dermatologista para indicar o melhor produto para você. A gente tem alguns bloqueadores hormonais, alguns produtos que conseguem abrir o folículo piloso e oxigenar melhor o tecido, então verifique com o dermatologista, no seu caso, qual seria o melhor produto indicado. E a gente tem produtos da terapia alternativa excelentes para manutenção desse tipo de problema. E partindo para a terapia vibracional, a gente tem alguns produtos que podem modular energeticamente a manutenção dessas células. Um produto fantástico que a gente pode utilizar é um chamado Somatus, que ele consegue modular o crescimento celular, né? De uma forma energética, ele vai atuar nessa parte de crescimento celular. E obviamente a gente está falando aqui de um crescimento celular para crescer fibras capilares. Além disso, a gente tem na oligoterapia o produto ferro, que pode ser utilizado também. Como ele é uma dose baixa,
A oligoterapia trabalha com doses bem baixas do produto, não é um suplemento, são produtos ionizados já para o corpo utilizar de bate-pronto. Então ele vai atuar de forma bioquímica para algumas reações do seu corpo. Então é bem interessante esse produto também. Além disso, tem outros produtos que não tenho nem como falar aqui, pontuar, porque são tantos, mas a gente tem alguns de regulação de energia, principalmente na parte hormonal masculina e feminina. É o caso do Ormus, é o caso do Eros Flower, é o caso do Femininum. Então são todos produtos da terapia vibracional que podem auxiliar bastante no caso da queda capilar que você tem. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link bem interessante onde tem um curso de formação em terapia quântica, tanto para leigo quanto para profissional da saúde. A gente ensina do zero a utilização desses produtos e lá eu explico tudo isso daí que eu falei para vocês nesse vídeo e muito mais coisas. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe, faça parte do canal, ative o sininho de notificações e a gente vai se ver numa próxima aula. Até mais!